apresento você, a gente Uhum, já vai começar. E aí, em seguida, eu começo com as perguntas, tá bom? tá bom, amigo. Então, Boa bora noite. lá. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão presentes nos assistindo por essa live aqui no Facebook. Meu nome é Afonso, eu sou artista orientador de teatro aqui do programa Vocacional. Vou fazer minha audiodescrição nesse momento. Eu sou uma pessoa negra, não retinta, de cabelos raspados, olhos escuros, castanho escuro, sobrancelhas grossas e um pouco de barba. Tem um nariz um pouco largo. Hoje eu tô com uma blusa rosa de frio na cidade de São Paulo. E ao fundo se vê uma parede totalmente branca e um negócio brilhando em cima, que é a nossa luz, que nos dá luz hoje. Hoje a gente está aqui na nossa sexta edição do BIP. O BIP é o Brisas, Imagens e Palavras, que é o canal de encontro aqui da região Norte 2 do programa vocacional, em que de 15 em 15 dias a gente vai trocando ideias com artistas oriundos ou que tenham conexões, imbricamentos, atravessamentos com a região da Zona Norte da cidade de São Paulo. E esse espaço ele é feito justamente para a gente trocar ideia, conversar, abrir possibilidades de ver mundos outros, assim, de conexões entre arte, reflexão e, enfim. Às quintas-feiras acontece o BIP, de 15 em 15 dias, aqui no Facebook, mas também pelo Instagram acontece intercalado ao Facebook. Não sei se dá para entender, mas é uma semana Facebook e uma semana Instagram. Aqui no Facebook, quem coordena o BIP sou eu e o Jeff, nosso querido amigo artista orientador de artes visuais. E lá no Instagram, quem orienta Quem orienta, ótimo. Quem comanda o BIP é o nosso querido amigo Xiaomi, que é artista orientador de literatura. Dito tudo isso, quero dizer que hoje a gente está aqui, nessa quinta-feira de frio, com o nosso querido amigo Val Ribeiro. Vou fazer a apresentação dele aqui, fazendo uma colinha. Val Ribeiro é ator, é dançarino, produtor cultural, arte educador, é brincante da cultura popular e cursa licenciatura em artes visuais pela Faculdade FMU. Em 2008, ele iniciou as práticas em dança e teatro a partir da cultura afro-brasileira, africana e dos povos originários do Brasil, tendo todas elas como fonte referencial para processos criativos e pedagógicos. Através dessas intersecções, dedica-se na construção de alianças com comunidades tradicionais, coletivos e companhias, no Brasil e no exterior, gestando relações, trabalhos e residências artísticas e pedagógicas em São Paulo, Salvador, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Dinamarca e na China. Pois é, esses pés já caminharam um tanto por aí, né? É com tudo isso e mais um pouco que eu apresento esse grande querido amigo Val, amigo de cruzamentos doidos da vida. Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fico muito feliz de poder dividir esse espaço com você. Fico feliz ainda de saber que, dentre tantas encruzilhadas, a gente se cruza de umas formas assim, meio desordenadas na vida, né? E aí, eu já lançando pergunta para você, eu queria saber, Val, quais é que são as suas origens? E de onde esses pés que tanto já foram, de onde eles vieram, né? E também como é que você, nessa caminhada toda sua, foi parar ali no Jaraguá, nesse território ancestral da cidade de São Paulo, e como é que as artes, como as artes, atravessam esse caminho de Val no Jaraguá, enfim. Essa é a minha pergunta para você. Salve, salve a todos que estão aqui, que chegaram, que vão chegar. Primeiramente, é um prazer estar criando essa prosa contigo, Afonso. Tenho muito carinho por ti. E, de fato, o nosso encontro ele veio no movimento de caboclice, né? E aí, para te responder,
me veio em mente um ponto de um caboclo que se chama Caboclo Treme-Terra, que diz o seguinte: eu venho de longe, eu venho de longe, eu venho da mata do meu sertão, da mata do meu sertão. Dito isso, né, porque a ancestralidade está a todo momento se comunicando, né, e através dos pontos, das orações, das rezas, das bênçãos, que a gente se situa nesse mundo, né, e a partir desse ponto de caboclo, que é o Treme-Terra, quando eu ouvi a primeira vez, eu me situei ainda mais nesse mundão. A minha família é do sertão, é da Bahia, tanto meu pai quanto minha mãe são primos de primeiro grau, e a minha família lá na Bahia é conhecida como a família dos Peba, então essa relação com a natureza, com o sertão, com a cultura, com saberes e ritos, elas permeiam muito o meu imaginário. Embora eu tenha nascido em São Paulo, por conta de uma orientação da minha avó, que era parteira, minha avó Augusta, e falecida, minha nossa ancestral, ela sempre orientou a minha mãe, fez o parto das minhas tias e orientou a minha mãe, que sempre que teve gestações muito delicadas, assim, né? Éramos para ser em 6 e somos em 3, sendo que eu tenho uma irmã e um irmão de criação que são primos. Família ali toda entrelaçada, né? E aí nasci em São Paulo e voltei para Bahia e cresci com esse imaginário sertanejo, com a família no reizado, né? Minhas avós, que são irmãs, meu avô, ambos eram primos, então é uma família que tá ali junta e misturada. Tanto é que todas as vezes quando eu vou para lá, quando alguém vai se referir, nunca falo o meu nome, falo o nome dos meus ancestrais. Você é filho de fulano com Beltrano, que é filho de fulano com Beltrano da família tal, para chegar nos Peba. E Peba, para quem não sabe, é o tatu, é aquele serzinho que habita as profundezas da terra e que também transita pelas terras quentes do sertão, que é uma cidade chamada Uauá, que é próxima de Canudos. Então essas são as minhas referências primeiras, né? Aí depois, vindo para São Paulo, acho que definitivamente por volta dos 5 anos e tal, nesses idas e vindas, nós ficamos mais assentados em São Paulo, morando no Jaraguá, que os meus pais vieram, a minha família foi vindo aos poucos, né, em parcelas. A primeira que abriu os caminhos em São Paulo foi minha tia, que veio trabalhar aqui como empregada doméstica, e aí aos poucos foi trazendo os primos, os irmãos e as irmãs, e aí a família foi se espalhando em busca de outras condições, né, de vida. E aí minha família foi parar no Jaraguá, se assentou no Jaraguá, e uma outra parte foi para Osasco, tem gente em Mauá, e, e, e aí no Jaraguá, que também é um lugar, foi e continua sendo um lugar de muita natureza, eu cresci vendo os bichos soltos pelo bairro, vaca, galinha, cavalo, então tudo isso me acabava remetendo também a essa outra memória mais sertaneja, uma paisagem mais verde, óbvio, com mais abundância, com mais chuva, mas sempre cercado da natureza. Legal. Nossa, que lindo escutar tudo isso, assim. E é interessante que tem coisas que refletem também na minha trajetória, assim. Principalmente quando você fala da sua família vir em parcelas, assim. Uhum. E é um processo que é muito comum, é muito comum a muitas pessoas que vivem na cidade de São Paulo. Eu acho curioso, eu não sei, né? Nunca vivi em outras regiões que não na região da Zona Norte, assim. Cresci por lá, assim. E era curioso o fato de que eu sempre encontrava muitas pessoas também migrantes nordestinas ali, dentro do meu convívio da escola ou da rua.
E quando você fala, né, que você cresceu também em um espaço que tinha muita natureza e que de alguma forma tinha um paralelo, né, com o lugar de onde você veio, assim, eu me vejo também, me vejo nesse sentido, mas ao mesmo tempo que eu me via nesse espaço de muita natureza, mas também de muita desordem, de muita sofrimento mesmo, assim, ou de violência, né, ao mesmo tempo. Acho que vivem essas duas coisas dentro da periferia, elas vivem muito intrínsecas, assim, né, não sei. Falando dessa relação de natureza, é um espaço muito grande de verde ao lado de um monte de entulho, né, isso se torna, muito, enfim, esses contrapontos que são muito presentes na nossa vida, assim, enfim. Mas aí, seguindo com as nossas perguntas, eu queria saber de você sobre quais influências e quais formações perpassam o seu trabalho artístico, assim. É muito perceptível que a sua relação com a sua ancestralidade é algo que te povoa, e nesse sentido povoa também o que você faz. E para além disso, o que mais, de alguma forma, influenciou sua formação, influencia nas suas criações artísticas e de produção de trabalho, assim, nesse sentido? E também se essas suas produções artísticas, se esse seu trabalho todo, ele, de alguma forma, atravessa seu trabalho pedagógico. Quais atravessamentos que existem, né, no entre seu trabalho artístico e seu trabalho pedagógico? Nossa, muito bom. A minha cachorra tá aqui fazendo pedindo atenção, então acho que o som deve estar vazando, mas tamo aí. Pegando esse gancho dessa reflexão do território, né? De a gente mora numa região norte, noroeste, né? Com uma concentração muito grande, assim, de nordestinos, sobretudo, né? E também racializando pessoas pretas, sobretudo, e esses imaginários, eles nos compõem, né? Eu sempre, quando eu procuro refletir sobre o que eu faço, ou mesmo quando eu encontro outras realidades artísticas, ou mesmo do cotidiano, eu lanço sempre essas perguntas, ou essa conversa sempre vai para esse lugar, que é o que está em torno de nós, né? O que você vê, o que você sente, o que você busca, o que você espanta em matéria de, isso eu não quero para mim, não dá, isso me machuca, isso daqui traz um afago. Então acho que aliás, não tenho certeza que o território ele diz muito sobre o nosso modo de estar no mundo. Então, as minhas referências, elas têm cheiro, sabe? Elas têm cor, elas têm, elas carregam muitas memórias e, e fazendo essa ponte de Bahia, São Paulo, Bahia, essas viagens, essas mudanças de clima, isso, de alguma maneira, foi um grande impulso para a consciência do fazer, né, das conexões que eu fui estabelecendo. Então, por ser de uma família preta, indígena, que tem um trabalho, principalmente na geração da minha avó e dos meus pais, de rito, né, de cantar, de rezar, de trazer crianças para o mundo. Então, eu tenho muitas essas memórias de uma planta, de saber que isso é bom, isso não é, né? De alguma maneira, esses elos todos, eles, agora, nesse momento em que eu fiz a ponte, né? Que é a ponte para ir para as artes, tudo isso vai fundamentando a minha caminhada, os meus pés. Então, as referências dos meus tios e tias dançando,
essas cantorias para você adentrar a casa do outro, né, essas orações todas. Então isso sem sombra de dúvida é a primeira estrela, né, para essa caminhada. E aí em São Paulo, eu também tive muitas referências na escola, com alguns professores que foram peças fundamentais, assim, né, que te estimula para não desistir. Então, nas festas de casa sempre foram muito dançantes, com samba, ralando na boquinha da garrafa, sem esse julgamento perverso que fui identificando e fora de casa. Então, se você for na minha quebrada e falar assim, o Val, na realidade sou conhecido lá como Ney, porque a minha família me chama de Ney, meu nome é Valdinei. E aí depois eu chego lá porque escolha foi Val. Então, a memória é sempre ele com a irmã dançando, sem esse juízo, sabe? De falar assim, vou rebolar, porque é isso, a nossa baianidade, ela tem esse saculejo, ela tem essa liberdade, mesmo sendo do sertão, lá também a gente realmente não se priva do movimento do quadril e do corpo de um modo geral. Então, eu levava isso para todos os lugares. Se você vai no Nordeste, você vê de todos os tamanhos, todo mundo se requebrando. E aí lá na minha quebrada, no Jaraguá, eu levava isso também para a rua, para a escola. Então, e aí foi ali onde eu fui também deparando com essa outra referência, que é a referência do juízo, que é essa referência de uma crítica mais pesada, né, por parte dos alunos, e muitas vezes não tão orientada pelos professores. Então, também tenho essas memórias. E essas memórias, elas, de alguma maneira, elas impulsionam hoje para o fazer artístico e pedagógico, principalmente quando o assunto é o corpo, as artes do corpo, né? E aí, dentro dos trabalhos que eu já desenvolvi também, pedagógicos, como oficineiro, tanto na quebrada quanto em outros lugares com organizações diferenciadas, assim, projeto social ou projeto mais de formação, esses detalhes sempre eles saltam aos meus olhos, sabe? Eu estou sempre atento a qualquer gesto. E isso, às vezes, já me paralisou muito, mas hoje em dia eu já encaro de um outro modo. Agora, chegando na fase adulta, essas inspirações também de conhecer outros artistas, de entender que esses elos familiares, eles também coexistiam em outros lugares do Nordeste, do Brasil, e que, de alguma maneira, dialogavam com essa memória de infância, do risado, da dança, da musicalidade, dessas artes integradas, as cores. E isso me lançou também para escolher fazer artes visuais, que, de alguma maneira, foi um dos motes, assim, de alfabetização, né, de uma alfabetização visual, mais visual do que essa que a gente conhece como verbal, entendeu? Então, as minhas referências, elas sempre partiram do visual. E aí, esse encontro com os mestres e mestras de tradição, tanto de uma tradição mais voltada para um terreiro, ou mesmo acadêmica, ou de uma escrita, ou de um grupo de teatro, isso foi chegando, mas sempre num processo de conexão, sabe? Não é um acúmulo, mas são peças que vão se encaixando, assim. Então, eu visualizo as referências assim como um grande quebra-cabeça. A Beatriz Nascimento, ela traz muito essa relação do corpo-mapa, né? E quando eu penso em território, que foi a primeira reflexão, me vem também essa relação do corpo, essas artes do corpo, o corpo-mapa, que são esses territórios que nos atravessam, que nos atravessaram e que estão conosco. Então, qualquer lugar que você for,
de alguma maneira, essas memórias, elas se fazem presente no modo como você fala, no modo como você caminha, né? Tudo isso reverbera. Realmente. E é muito doido porque você foi falando assim, foi cruzando de uma linha a outra, eu fui viajando contigo, né? Indo lá do Val com a família, do Val dançando, cantando, até o Val que vai para instituições de teatro, vai para instituições acadêmicas estudar e ter esses paralelos, assim, é muito. Claro que eu não, né, não participei de tudo isso, eu participo de coisa muito mínima da sua vida, mas eu fui, assim, imaginando, né? E acho muito interessante o início da sua fala a respeito de que suas primeiras memórias, assim, não vou nem dizer referência, mas é memória mesmo, as primeiras memórias é com a família, mas é com a palavra que se dá entre os entes, né? Entre aqueles que estão contigo. Da palavra que ressoa e que vira dança, que vira música, da palavra que vira memória, mas também vira alerta, relembra, revive, assim. Eu sinto que a palavra é algo que está aí, né? É algo que te guia, não sei, né? Estou jogando aqui. A palavra é algo que te guia, né? Assim. E, e eu fico me lembrando muito da manifestação da oralidade mesmo, né? Da manifestação daquilo que só se passa no dizer, só se passa no contar e no conviver, né? Como é que a oralidade ela é algo que realmente nos circunda, te circunda, se é para te circundar, né? Tipo assim, ela te envolve. Eu não sei, acho que eu queria associar uma pergunta no sentido de querer saber de você como é que a oralidade ela te afeta no sentido mais íntimo, tá? Mais íntimo, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma outra pergunta de outro um pouco próxima, mais distante, que eu fiquei curioso assim. E uma pergunta meio boba assim. Mas é que eu fico te acompanhando e vejo que você realmente trafega, viaja por diversas tradições populares, diversas não, mas algumas tantas assim, tradições populares. E vou fazer essa pergunta no sentido de que eu queria saber qual dessas que você participa, convive, que você tem, não vou dizer que gosta mais, mas é que tem uma memória mais tocante, assim, sabe? Assim, algo que ao passar por aquilo, você, enfim, te mudou, sabe? Me bateu essa vontade de te perguntar isso. Massa, Aí amigo. você fica com o que você quiser agora, você se vira, se joga e faz gol. A palavra tem poder, a palavra ela é corpo, né? Então, voltando para esses elos familiares, o meu pai chama Rosário e a minha mãe chama Maria. Beleza. São essas informações, elas foram ganhando outras proporções depois que eu fui encontrando famílias e irmandades que me faziam lembrar da minha família Peba. E aí, quando eu conheci o povo do Reinado, que que são essas irmandades pretas que, que tem como fundamento a tradição da Nossa Senhora do Rosário, as festas, os elos com os ancestrais, com São Benedito, que essa espiritualidade não não cristã, ela é cristã, mas ao mesmo tempo ela é um modo que o nosso povo encontrou também para se conectar com esse sistema cristão e criar pontes, né? E aí, quando eu conheci a comunidade de Justinópolis, em especial, primeiramente, eu, eu encontrei essa família, e essa família louvava para Nossa Senhora do Rosário. E quando eu os conheci, eu não tinha a dimensão de quem era Nossa Senhora do Rosário. O meu pai sempre teve, porque a minha avó sempre teve. E meu pai chama Rosário e minha mãe chama Maria. Todas as minhas tias chamam Maria. É tudo Maria. Aí tem o composto, né? E por que eu tô falando isso? Por conta da questão da palavra. E aí, quando eu conheci a Irmandade, todas as músicas
tinham relação com Nossa Senhora do Rosário e com Maria, e com ancestralidade. Então, e me pegou muito, assim, me pega até hoje. Eu os conheço, essa comunidade especial, que é a minha família também, os conheço há mais de 6 anos. Eu conheci crianças que hoje são mulheres e que a gente se ama muito, assim como os meninos e meninas, os mestres que já desencarnaram. Então, essa comunidade, essa família, sem sombra de dúvida, ela criou um elo muito forte, assim, né? É lá de Minas Gerais, e conheci outras, mas elas sem sombra de dúvida, diz muito sobre as conexões que eu faço, e foi um encontrão, assim, a primeira vez que eu os vi, cantei junto e comecei a aprender e guardar essas palavras, elas foram fazendo muito sentido. Tanto é que tem uma que diz assim, eu vim de longe, saí de longe para chegar aqui de dia, para festejar nosso Rosário de Maria. Quando eu vi a primeira vez o Congo cantando essa música, eu fiquei muito, muito emocionado com tudo. Mas essa me remeteu, assim, à minha família e a uma série de missões que, de alguma maneira, tanto eles e elas cumpriram e que estão aí em curso, e que, como eu pego essa tocha, como ela chega até a mim, e como eu dou continuidade, e através desses encontros também. Babado, né? Tô aqui pensando que profundo, né? Sentidos. E é tão profundo que você faz lembrar, não tem como, assim, mas não tem como não, assim. Mas você nos leva para caminhos muito atrás na história, né? A formação das irmandades, o que elas significavam, o que elas significam, né? Para o povo preto, enfim. Uhum. Isso remexe a essas coisas, né? Assim, burila. Bom, aí, soltando a próxima para você, queria saber quais que são as relações possíveis que você enxerga entre a oralidade, entre a política e a pedagogia. Existe possibilidade de intersecção entre essas três coisas? É possível? Acontece? Não sei. Oralidade, política e pedagogia. Sem sombra de dúvida, essa tríade aí, ó, ela se conversa. Por quê? Tem um mestre do Nego Fugido, e não só um, né? Todos lá e todas, mas em especial o Munilson, né? Nas conversas, teve um momento em que ele se manifestou uma das tantas compreensões sobre a aparição do Nego Fugido e o porquê que tudo aquilo é invocado, que foi o seguinte: fazer para não esquecer. Fazer para não esquecer. E aí, essa imagem, ela deu um plim-plim, assim, também, né? Para todas as caminhadas e os encontros com a oralidade, os encontros com os processos pedagógicos, né? E os encontros políticos também. O Nego Fugido agora como uma referência de uma aparição que anuncia os ancestrais, e que também denuncia o modo como esses ancestrais, de alguma maneira, de todas as maneiras foram subjugados, e como essas humanidades foram escravizadas, né? Então, o olhar, assim, de fora é um olhar de o que está acontecendo, mas cada movimento, cada palavra, cada canto, ele anuncia uma relação com a oralidade, com a continuidade, fazer para não esquecer, a fala, uma ação política também no espaço, e saindo daquele espaço também, que é esse enredo, né, de
desses corpos e corpas, dessa máscara que é o carvão, que é também uma relação com os ancestrais que aqui chegaram, né, de pele retinta, e tantas outras camadas aí. Então, quando, agora, trazendo como referência o Nego Fugido e também para as práticas do dia a dia, eu não tenho dúvida de que essas relações elas se conectam da oralidade para a política, da política para a pedagogia, porque é o aprendizado, por exemplo, desse ponto, por exemplo, que eu cantei Nossa Senhora do Rosário, ele se deu através de uma relação de escuta, de observação, de identificação. Então, esses processos, né, dessa palavra que ela é corpo e que essa palavra que ela também ela é entendida, né, porque nós somos alfabetizados, mas tem coisas que, inclusive, que você escuta em Kibundo ou em Urubá, que às vezes você não entende 100% a tradução, mas você saca o que está sendo dito pela ação, como essa palavra se corporifica, agô, né? A primeira vez que eu vi agô, eu estava conhecendo o candomblé e uma pessoa passou e falou agô, e aí olhou para mim, e aí eu dei passagem, e aí isso já, de alguma maneira, criou uma memória. A palavra se corporificou. Então, quando eu vejo os nossos irmãos e irmãs, tanto nas suas lutas de demarcação de terra, na sua luta para a continuidade da oralidade, da sua língua, tudo isso envolve esses processos pedagógicos, né, que é essa transmissão de saberes práticos, orais e consciências políticas, né, porque a política não a relação desse sistema que nós temos aí, que tem um presidente, tem isso, é um caminho, mas existem tantos outros, e o nosso povo já vem, de todas as formas, exercitando essa política da negociação, a política da existência, a política da continuidade, a política, né, como a gente colocou aqui, dos reinados, né, Gangazumba, quem foram esses grandes reis e rainhas que aqui chegaram e que, de alguma maneira, foram criando essas irmandades também como um movimento de se acolher, de se alforriar, né? Total, total, Val. Exatamente essas políticas, não vou nem dizer outras políticas, exatamente essas políticas, das quais a gente convive, vive, mas de certa maneira também nos é retirada, mas que fortalece, né? Fortalece o nosso entendimento de mundo, fortalece também a nossa relação com o invisível, né? Não sei. Antes de fazer a nossa última pergunta, vou pedir para o Jeff lançar um pedaço de um vídeo seu. Um pedaço não, um vídeo todo, né? Que é uma parte de um trabalho seu. Queria que ele compartilhasse para a gente, porque aí a gente dá uma olhada, aí depois eu solto a pergunta. Resumindo. Pode ser? Pode, vamos lá. Então, bora. Aí. Mas vai usar só o áudio. Tá bom. Na for começar, diga. Eu estou no meio do mato, olhando para todos os lados. Me sinto triste e acanhado por um dia tudo isso eu ter deixado. Manguê, Manguê, muita gente não conhece, vai ficar sem conhecer. Manguê, Manguê, muita gente não conhece. Mas sempre quando aqui volto, o meu coração
bate mais forte e eu me sinto aliviado. Por isso, te digo com toda certeza, quem não conhece bem seu povo e sua beleza, não conhece a natureza. Ofá na mão, proteger a paz da cor do céu, Do céu. Lindo, eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que você mandou hoje mais cedo. Eu vi, achei muito bonito. Parabéns, sim. E vendo essa poesia cantada, dançada, falada pelo seu pai, que, desculpa dizer, mas ele é a sua cara, você é a cara dele, eles são muito parecidos, muito parecidos. Ai, que alegria. E você gravou esse vídeo no quintal da casa dos seus pais, lá em Jaraguá, não é? Exatamente, e a roupa que ele tá vestindo nesse vídeo é a mesma que eu estou aqui, agora que é um babado, assim, essa blusa eu ganhei de uma amiga nossa, que é a Dina Maia, e na hora que eu botei, eu falei, meu Deus. E aí, nesse projeto que ele tá ganhando desdobramento, ele é uma roupa abençoada, assim, para deixar que é uma roupa de passagem para todas essas mensagens aí que meu pai anunciou nessa poesia, porque o bicho, ele é poeta, ele é cantor, enfim, por conta dessa trajetória familiar, conforme eu comentei, né, dessas cantorias que se canta para dormir, lembro dessas canções para acordar, para comida, para entrar na casa do outro. Então ele é essa explosão, é um virginiano danado. E a minha mãe é uma sagitariana danada, que também tem umas rezas babadeiras. Ela é do tipo que sonha, e você fala assim, meu Deus, eu só vou dar tempo para acontecer. Enfim. E acontece. Vendo esse vídeo, assim, é muito bonito. Olhar ao fundo e ver uma quantidade de casas subindo, assim, um monte de casa que sobe um morro, assim. A minha última pergunta que eu digo a você, acho que vai nesse olhar mesmo, nessa contemplação de mundo que a gente vive. Uhum. Queria saber o que o Jaraguá te ensinou, assim, ao longo da sua vida, ou o que ele te ensina ainda, aquele espaço, assim, espaço de família, espaço de assentamento, como você mesmo disse. Ao mesmo tempo que é o espaço da cidade, que é o espaço que não é, que é o outro lugar né, que te atravessa, assim, que ele te, enfim, fica, né, contigo, você carrega dele. Eu acho que essas proporções, né, da quebrada, do Jaraguá, que é você habitar um lugar que ele não é plano. E a planície tem suas qualidades, mas assim, essa simetria, né, ela sempre me gerou assim muita curiosidade e confusão. Então, eu acho que o olhar para essas nuances do meu bairro, dessa quebrada, me faz de alguma maneira transpor isso para o mundo. Então, de poder crescer com um bicho no quintal, sabe? Ter a cautela de entender que ele tem uma razão, né? Eu sinto muita falta de ver no quintal os vagalumes, que tinha muito, mas é isso, a cidade vai crescendo, as famílias vão crescendo, então todos esses olhares, assim, o Jaraguá, de todas as formas, ele me faz olhar
o mundo de diversas perspectivas. A minha casa, ela tem uma perspectiva ali que, né, que é do outro lado desse grande vale, né? Então tem uma parte baixa e tem essa cidade que vai subindo, e quando eu vou para o outro lado, que eu vejo a minha casa de lá de cima, eu já vejo outras proporções para cima, e que eu achava que eu estivesse no topo dessa perspectiva, só que não. Então é sobre isso, sobre o modo como você, como diria o Guimarães Rosa, né? Mire e veja, que é uma outra coisa que quando eu li a primeira vez, o Riobaldo lançando isso, eu fiquei passado, assim, mire e veja. E tem relação também com a caboclaria, né, que é sobre isso também, né, essa relação da mata, essa relação do caçador, da caboclice, né, dos povos que têm conexão, que estão conectados com a natureza. Então, o Jaraguá me traz isso, essa memória do pé no asfalto e essa memória no pé do barro, porque até ser asfaltada aquela quebrada demorou bastante. Então, tudo isso está comigo. Acho tocante, assim, você falar sobre as ruas e sobre a condição das ruas, né? Jaraguá, né? Enfim, me lembro de Taipas também, porque Taipas é um bairro muito próximo, né? Um do lado do outro. Também tem essas relações de subida e descida que realmente acho que muda muito o modo como a gente olha para as coisas. Não sei, eu vivo olhando para cima ou vivo também tentando entender essas relações de subida e descida, e como é que é diferente também em outros lugares da cidade e essas condições, assim, né, de ser essa coisa, um dos pontos mais altos da cidade, isso mexe muito, não sei, muda muito o nosso olhar para o lugar, assim. Tanto é que eu fico lembrando da minha casa, e já tem umas escadas gigantes, né, porque é morro, então de baixo para cima que minha família foi construindo, até que agora a gente chegou rente à rua. Mas a casa da minha tia em Mauá, gente, aquela escada quando eu era criança que eu subia, era uma coisa incrível, assim. Hoje em dia eu subo e pelas demandas você já sobe já às vezes mancando, né? Mas tudo isso para dizer que que essa relação do dia a dia, né? Essas escadas, porque as casas são lá embaixo, então tem os escadões, em Taipas tem bastante, no Jaraguá também. Então, esse olhar mesmo, que é de baixo para cima, que é de cima para baixo, né? Que eu acho que isso faz muita diferença quando você vai para outros territórios. Assim. E até mesmo as ruas, a construção das ruas, né? Ruas mais largas ou ruas super estreitas, ruas que acabam sendo muito curvas, que são curvas tanto por conta do próprio espaço geográfico, mas também pelo que se foi construído ali e que se deu como rua, né? Tudo isso faz com que justamente esse corpo que anda por essas ruas não seja um corpo duro, assim, não seja um corpo reto, né? Muito pelo contrário, um corpo que tem uma ginga, assim, corpo que tem que estar disposto a subir ladeiras para poder depois descê-las, sabe? Assim, isso, exato. Como você falou aqui na parte do encontro, o território ele diz muito de como você vê, habita, recebe, enfim, e também dá ao mundo, né? E acho que não sei, acho interessante falar sobre como os pés também veem o mundo, né? Total. E sobre, só mais uma coisinha, como os pés veem o mundo. A primeira vez que nós nos conhecemos foi justamente uma ponte da Maria Thaís, na sua turma, que lembra, Caboclice foi lá fazer um trabalho. Não foi, você está desbaratinado, garoto. Foi depois? A gente se conheceu em 2016, a gente se conheceu na ocupação da Funarte, quando a Funarte estava para ser extinta, né? Aí a gente foi lá ocupar a Funarte e a gente se conheceu lá, a gente ficava na cozinha. Sim, mas então, agora é o momento piscianístico. Então, a USP foi depois na sua turma? Não, acho que você foi para. Não, você deu aula para uma outra turma minha, eu acho.
Não, uma outra Você turma também é ótimo, né? Para outra turma, no caso. é que tinha um monte de gente lá juntinhos. É. Eu não tava lá, eu acho, nessa época. Tipo, acho que eu tava fazendo outras aulas, mas eu nunca fiz aula com a Maria Thaís lá. Ah, então realmente foi uma gafe piscianística, gente. Beijos, beijos. Bom, depois desse momento fofoca, vamos finalizando esse nosso encontro. Arrasou. Agradecer muito a sua presença, Val. Muito obrigado pela conversa, pelas palavras, pelo carinho de poder partilhar um pouco da sua vida e das suas sabedorias aqui. Realmente, muito obrigado. Também obrigado ao Jeff que está aqui ajudando a gente hoje. Salve, Jeff. E aí, semana que vem tem BIP no Instagram com Xiaomi. Daqui outra semana, né? Daqui 15 dias, como diria minha mãe, daqui a 15, tem mais outro BIP aqui pelo Facebook. A gente vai se falando, vai se cruzando. Espero muito que a gente possa se ver presencialmente logo mais, de forma mais tranquila e segura. E é isso. Obrigadão e até mais, gente. Axé. Obrigado, meu bem. Obrigado, Jeff.